Meus irmãos, continuando ainda a minha série de mensagens em um tema, os males dos nossos dias, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento. E o sofrimento é algo interessante, pois todos nós passamos por momentos de sofrimento. Todos nós passamos por circunstâncias nas nossas vidas que nos levam a uma tristeza, e talvez uma tristeza profunda. Todos nós passamos por momentos de frustração, onde nós nos sentimos desanimados e desamparados. Fora da igreja, fora das escrituras, nós temos vários termos para definir estes momentos de sofrimento. E um deles, o mais abrangente, que todos usam, é a chamada depressão. E hoje eu não quero pregar sobre depressão, porque não é nenhum termo bíblico. Não estou dizendo que não exista ou que não tenha, só estou dizendo que não é um termo bíblico. E a depressão, dentro das escrituras, ela se enquadra no sofrimento, neste grande tema que é explanado por toda a Escritura. Nós constantemente ouvimos falar de Elias, e eu tenho plena certeza que todos vocês já ouviram alguma mensagem sobre a depressão de Elias. Se não ouviram, com certeza já leram alguma coisa sobre a depressão de Elias. E é interessante que este texto, usado para afirmar que nas Escrituras há a depressão, é um texto que não fala sobre a depressão como nós conhecemos e como ela está descrita e catalogada no DSM, no Manual de Diagnóstico da Psicologia. E aqui nós cometemos um sério erro, e nós precisamos estar sempre alertas com isso quando nós diagnosticamos alguém ou nos autodiagnosticamos, sem antes descobrirmos o real problema. Pois nós estaremos nos baseando apenas nos sintomas. Apenas nas coisas que acontecem em consequência de um problema. E aqui nós vamos ver Elias e a quantidade de coisas que aconteceu com Elias por causa do seu problema. E nós vamos ver como Deus agiu na vida de Elias em meio ao seu sofrimento. O texto bíblico nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor,
Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra. E sabemos que ela é viva e eficaz. Sabemos que o Senhor a usa como instrumento para nos corrigir, para nos educar, para nos repreender. E nós cremos que ela é viva e eficaz. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti que abra os corações e as mentes dos Teus servos, para que eles possam entender a Tua palavra. E principalmente dê disposição a cada um deles, para que eles possam praticar a Tua palavra. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de chegarmos ao capítulo 19, nós precisamos entender um pouquinho quem foi Elias. E nós começamos a ver a vida deste profeta que foi levantado pelo Senhor lá no capítulo 17 de 1 Reis. E nós vemos que a primeira ação de Elias foi enfrentar o rei Acabe e dizer que o Senhor não daria a chuva porque Acabe estava sendo idólatra. Acabe era casado com Jezabel, e Jezabel era uma adoradora de Baal. E Acabe então estava destruindo os altares edificados ao Senhor e edificando altares a Baal. E Elias é levantado por Deus então para confrontar este rei. E ele vai, ele faz, e ele confia plenamente na palavra que ele havia dito, pois ela viera do Senhor. Então ele vai para o deserto e, confiando na providência de Deus, ele é alimentado no meio da seca. Ele tinha água no meio da seca. E nós vemos então que em Serepta ele presenciou e experimentou o sustento de Deus. E como Deus fez um milagre na casa daquela viúva, onde multiplicaram-se o azeite. E este profeta ainda, depois de experimentar a providência de Deus, o capítulo de número 17 continua nos dizendo que o filho daquela mulher havia morrido. Mas Elias era um homem de fé, confiava no seu Deus, então ele ora ao seu Deus, e o que acontece? Aquele menino ressuscitou.
Logo depois deste momento, então, Elias volta a confrontar o rei. E ele identifica Acabe como sendo o grande tumor da nação de Israel. O grande perturbador. Aquele homem que estava desviando os servos de Deus, o povo de Deus, para adorarem outros deuses. E mais uma vez, Elias confronta Acabe. E ele vai além, ele confronta o povo. E ele diz ao povo: vocês precisam escolher apenas um caminho. Vocês não podem ficar adorando Deus e adorando Baal. E ali nós temos uma história famosa de Elias, onde ele desafia os profetas de Baal a construírem então um altar e clamarem ao seu Deus, para que este Deus mande fogo para consumir o animal que estava ali no altar. E eles passaram a maior parte do tempo clamando o seu Deus, e Elias até zomba deles. Elias diz assim: eu acho que ele não está em casa. Eu acho que ele não está ouvindo, grita mais alto. E lá tem uma expressão muito legal, ele diz assim: ele deve estar no banheiro. Esta é a ideia do texto. Por isso ele não está te atendendo. E Baal não responde. E nós já sabemos o porquê Baal não respondeu. E Elias, apenas com uma oração, ele clama ao Senhor. E o Senhor manda fogo do céu para consumir todo aquele altar. E depois Elias foi um instrumento da justiça divina, pois ele, com a sua espada, ele matou os profetas de Baal. Mais de 400 homens. E Tiago coloca Elias como sendo um homem de oração. E lá no capítulo 5 nós vemos ele exaltando esta característica de Elias. Ele orou ao Senhor e o Senhor cessou de mandar água do céu. E ele orou ao Senhor novamente e o Senhor fez o quê? Enviou água. E voltou a chuva. Ele era um homem de oração. Se nós parássemos a história de Elias aqui, uau! Quantas coisas boas esse homem fez! Quantas coisas grandiosas este homem fez! E nós poderíamos dizer: este é um cabra macho. Não tem medo de nada. Ele enfrentou o rei 2 vezes. Ele enfrentou todos os profetas de Baal e os matou. Ele enfrentou o povo, acusando o pecado do povo. E se nós parássemos aqui, nós poderíamos até colocar Elias como sendo o grande Salvador. O homem que veio para trazer o povo de Deus novamente de volta para Deus. Só que a história de Elias não para aqui. Não para apenas nos seus grandes feitos. E é belo ver a sabedoria de Deus ao nos relatar todas essas coisas. Após ter matado os 400 profetas, mais de 400 profetas, após ter enfrentado o povo, após Deus ter respondido e mostrado com clareza que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, Acabe não abriu seus olhos e voltou seu coração para Deus. O povo não abriu seus olhos e não voltou o seu coração para Deus. E Acabe, chegando em casa, o que ele fez? Jezabel, você não sabe o que Elias fez. Ele matou os profetas de Baal. Foi só isso que ele fez? Não, Deus ouviu a oração dele. E o que essa mulher faz? Ela declara então: se até amanhã não acontecer com este homem
o que aconteceu com os profetas de Baal. Vocês podem me penalizar. Ela prometeu matar Elias. Se nós parássemos aqui no capítulo de número 17, ou final do capítulo 18, na verdade, depois que ele orou e a chuva voltou, qual seria a reação de Elias na nossa perspectiva se nós não soubéssemos o que nós já sabemos e acabamos de ler aqui no capítulo 19? Ele vai encarar essa mulher. É só uma mulher. Claro que os homens são receosos, né, de encararem as mulheres. Mas essa seria a reação que nós pensaríamos que aquele profeta tomaria. Entretanto, aquele homem de Deus, a história nos relata que ele temeu a Jezabel. E aqui nós vemos o primeiro aspecto dos sintomas do sofrimento de Elias. Era consequência da idolatria. Lembra quando nós estudamos o conceito de idolatria e nós colocamos que quando nós paramos de temer a Deus e começamos a temer outras coisas, nós estamos sendo idólatras? Quando nós priorizamos mais outras coisas do que a Deus, nós estamos sendo idólatras. E nós estamos pecando contra o Senhor. Elias, então, ele teme a Jezabel, e é o que nós lemos lá no verso de número 3. Ele diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Qual foi o problema de Elias aqui, meus irmãos? Foi a falta de confiança no Deus que ele havia já experimentado o poder dele. Ele simplesmente não descansou em Deus e falou: Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer que eu morra pela mão dessa mulher, eu vou morrer, mas eu vou permanecer aqui. Vou temer mais ao Senhor do que ela. Não foi isso que aconteceu. E aqui, meus irmãos, eu não quero colocar Elias numa cruz e começar a atacar pedra nele. Porque nós fazemos isso constantemente. Nós paramos de temer a Deus e nós paramos de descansar nas mãos poderosas de Deus. E tememos outras coisas e fugimos. É isso que o pecado faz conosco. Vocês vão se lembrar de Adão e Eva. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, eles ali, depois de comerem o fruto, o que aconteceu? Eles viram que eles estavam nus. Eles foram rapidamente colocarem roupas, fazerem roupas. E quando ouviram a voz do Senhor, para onde eles foram? Pedir perdão ao Senhor pelo pecado que haviam cometido. Descansar: Senhor, seja misericordioso, eu caí. Não, eles foram se esconder. O padrão se repete. E ele se repete até hoje. Pois quando nós pecamos ao Senhor, nós sofremos por causa do nosso pecado. Nós sofremos por causa da nossa idolatria, muitas vezes. Porque em vez de corrermos para Deus, nós corremos para longe de Deus. E aqui eu imagino Elias, o quanto ele deve ter corrido, porque Berseba ficava a pelo menos 200 quilômetros de onde ele estava. Ele foi para longe. Quantas vezes nós não temos sofrido por causa da nossa idolatria? Quantas vezes os sintomas do que nós chamamos de depressão não são por causa da nossa idolatria? Porque nós tememos mais a outras coisas e a outras pessoas do que a Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor.
E se você percebeu, eu fiz toda a minha liturgia voltada para este tema. Nós precisamos, no meio do sofrimento, aprender a olhar para o Senhor e não para as outras coisas. Pois todas as outras coisas vão nos dar medo. E nós vamos fugir. Nós vamos nos esconder. Nós vamos fazer como Elias, correr e muitas vezes usar até mesmo o sono como uma espécie de fuga. Muitas vezes. Não todas. Prestem bem atenção nas minhas palavras para na hora das perguntas e respostas não falar, pastor, você falou que toda vez. Não. Muitas vezes. Foi o que aconteceu com Elias. Ele queria fugir da situação. Ele queria fugir do problema. Porque ele estava temendo a uma mulher. Ele estava temendo a outra pessoa que não era Deus. E não estava, consequentemente, descansando no Deus poderoso que ele já havia visto fazer grandes coisas. Muitas vezes, o nosso sofrimento é por causa do nosso pecado. E aqui eu quero fazer uma distinção. Idolatria também é pecado. Mas nós temos outros pecados que nos levam a desenvolvermos os mesmos sintomas. E aqui nós vemos Elias, um homem que estava sendo ameaçado de morte por uma mulher, correr, se esconder, dormir ali. E quando confrontado pelo Senhor, o que ele diz ao Senhor? Basta. Quando ele chega lá, ele diz assim, basta. Eu quero a morte. Porque eu não fui como os meus pais. Espera aí, há uma pequena dificuldade aqui. Se ele cansou então ali, chegou cansado, não queria mais fugir, não queria mais se esconder, e queria a morte, qual era o caminho mais fácil para morrer? Voltar a encarar Jezabel. Não tinha muito segredo. Mas aquele homem então diz ao Senhor, Senhor, não dá mais, eu não consegui ser como os meus pais. E ali ele não está falando de pai e mãe não, ele está falando dos Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Homens que foram conhecidos pela sua fé. Há um pequeno problema de soberba na vida deste homem. O orgulho do coração dele não o deixou descansar em Deus, porque ele estava fazendo as coisas para ser melhor do que os seus pais. E quantas vezes o orgulho não tem nos cegado, e nós não reconhecemos a nossa pequenez. Ele podia não ser maior do que os seus pais, mas ele foi o homem chamado por Deus para profetizar na vida daquele povo. E aqui nós temos o que nós chamamos de complexo de Messias. E na medicina alguns falam que os cirurgiões têm esse complexo de Messias, de Deus, né? Está tudo ali na mão deles. E muitas vezes na nossa vida nós temos também este complexo de Messias. Eu vou fazer com que este povo se converta. Eu fico imaginando Elias, se nós lemos o capítulo 17 e o capítulo 18, aquele homem tinha uma função, um propósito, mostrar o Senhor para o povo e trazer o povo para o Senhor. E ao ser ameaçado de morte por uma mulher, ele diz assim, não consegui salvar esse povo. E quantas vezes nós não temos este complexo de acharmos que nós somos Cristo e nós iremos salvar e resolver o problema da outra pessoa? E quantas vezes nós não somos simplistas em dizermos para outra pessoa que está sofrendo,
Não é nada não. Seu sofrimento é falta de fé. Seu sofrimento é falta de lidar com Deus. A maioria das vezes é. Mas nem todas. E nós precisamos, em vez de olharmos os sintomas, olharmos para a causa. E aqui Elias, ele teve a mesma característica de Jonas. A mesma ação de Jonas. Jonas, ele foi chamado por Deus para profetizar contra Nínive. Ele fugiu. Deus arrastou ele de volta. Falou, vem cá, vai para Nínive. Aí ele vai para Nínive. E o que Jonas faz? Prega a mensagem mais rápida da história. Correndo, atravessando a cidade e dizendo que Deus mataria aquele povo. E o que ele faz logo depois disso? Ele vai para um monte e fica lá vendo a cidade, esperando que a cidade seja destruída. Ele teve um complexo de Messias ali. Ele achou que ele condenaria aquela cidade e a ação dele seria eficiente. O que aconteceu? O Senhor foi gracioso e misericordioso para com as vidas dos ninivitas. É interessante que Jonas perde a mesma coisa que Elias. Jonas fala ao Senhor assim: eu quero morrer. Tira a minha vida. E o Senhor pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira? Eu quero morrer. Por quê? Porque ele não havia concretizado aquilo que ele queria que acontecesse. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Estabeleceu algum alvo, algum propósito e não conseguiu? Se você é como eu, sim. Não foram poucos. E a minha pergunta é: como você lidou com essa frustração? Jonas e Elias pediram a morte para si, pois não conseguiram fazer aquilo que eles queriam que acontecesse. O Senhor tira a vida deles? Não. Elias ainda estava vivendo uma vida de meias verdades, como se fossem verdades inteiras. Se você observar o texto, Elias é confrontado pelo Senhor 2 vezes. Quando ele chega no Monte Horebe. E o Senhor diz a Elias: o que fazes aqui, Elias? Por que você está se escondendo? Lembra quando o Senhor faz a mesma coisa com Adão? Onde estás? Qual é a resposta de Elias para o Senhor? Para a mesma pergunta, a mesma resposta 2 vezes. Eu fico imaginando Elias naqueles 40 dias e 40 noites correndo até o Monte Horebe, caminhando ali pelo deserto, ensaiando o seu discurso para Deus. E nós vemos que ele ensaiou direitinho, pois ele repete 2 vezes com as mesmas palavras. E ele então diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Verso 14. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida.
As duas respostas de Elias aconteceram antes do Senhor se manifestar a ele e depois que o Senhor se manifestou a ele. O coração daquele homem estava endurecido pelas suas meias verdades, achando que eram verdades inteiras. E nós vivemos a nossa vida também, muitas vezes, colocando meias verdades como sendo verdades completas. E nós temos um problema, porque se ela é meia verdade, ela também é meia mentira. E quais eram as meias verdades de Elias? Primeira, o seu senso de justiça. Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso. Eu tenho sido totalmente justo. E este senso de justiça, ele é uma tentação constante para o cristão. E normalmente acontece da seguinte maneira. Primeiro nós experimentamos alguma obra da graça de Deus em nossos corações, como aconteceu com Elias. Então, quando nós olhamos para trás e vemos a distância que nós já percorremos desde aquele momento até agora, nos sentimos encorajados pelo nosso progresso espiritual. Mas vai passando o tempo. Com o nosso progresso, vários pecados começam a diminuir. Nós começamos a nos santificar, e eu digo assim, eu não vou mais me contaminar com a pornografia, eu não vou mais mentir, eu não vou mais dar falso testemunho. E você começa a construir a sua vida lutando contra esses pecados, e esses pecados vão diminuindo. Mas o nosso senso de justiça nos torna então presunçosos pelo que nós já conquistamos. É uma verdade completa? Não. Porque você não conquistou tudo, você continua um pecador. E o orgulho então toma conta e você vai ter que lidar com outros pecados agora, porque cresceram. Aqueles talvez você não precise lutar mais. Mas não foi por tua obra. Você não é zeloso por você mesmo, mas porque Deus te capacita a ser. Autocomiseração. Esta é uma meia verdade que nós muitas vezes caímos nela. E nós dizemos assim, Senhor, só sobrou eu agora, todo mundo está contra mim. Só uma mulher havia ameaçado Elias de morte. E ele usa 2 vezes na resposta do Senhor, procuram tirar minha vida. No sofrimento, muitas vezes, nós incluímos este elemento de autocomiseração. Enxergamos muitas vezes os nossos problemas muito maiores do que eles realmente são. Insistimos que os problemas da nossa vida são tão avassaladores que não podem ser resolvidos. Isso é animador ou desanimador? Desanimador ter essa perspectiva da vida. E em vez de olharmos para Cristo, em vez de olharmos para o que Ele fez por nós, o seu poder, a sua graça maravilhosa, nós começamos a viver como se os nossos problemas não tivessem solução. E ao fazermos isso, ao fazermos os nossos problemas maiores do que eles são, nós fazemos de Deus menor e mais incapaz do que Ele é comparado aos nossos problemas. Nós precisamos olhar para os nossos problemas, pois nós temos problemas. Mas olharmos para Deus, porque Ele pode nos ajudar.
E o Senhor Deus diz que Ele não nos dá nada além daquilo que nós possamos carregar. Só que nós achamos que é muito. E nós começamos, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. E nós nos esquecemos do que Deus pode fazer. Outra meia-verdade que estava sendo dita como uma verdade inteira para Elias por ele próprio era a sua própria importância. Senhor, está lá, o seu próprio povo começou a matar os seus próprios profetas. Não sobrou mais ninguém, só eu. O que o Senhor quer que eu faça? Nós começamos a colocar uma importância exageradamente em nós. Eu faço e aconteço, e se eu não tiver, não acontece. Imaginem se nós vivêssemos toda a nossa vida pensando dessa maneira. Vivendo com essa meia-verdade. Nós somos importantes, sim, por isso uma meia-verdade. Mas não tão importantes como muitas vezes nós achamos que somos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso complexo de Messias. O que o Senhor diz a Elias, lá no finzinho da sua conversa, ele diz assim, olha, você não prestou atenção no que aconteceu, meu filho. Ainda 7.000 não se dobraram e não beijaram a Baal. Você não está sozinho. Você não é o único extremamente zeloso pelas obras do Senhor. E um comentarista, ele narra, faz uma paráfrase desse diálogo de Elias com Deus. E ele diz assim, Elias diz ao Senhor, os israelitas quebraram a aliança de Deus. E Deus responde a Elias, então, aliança de quem? Elias então diz, eles derrubaram os teus altares. E o Senhor diz a Elias, eram os seus altares? Eles mataram os teus profetas à ponta da espada. E o Senhor diz a Elias, você está vivo. Elias então argumenta, mas só restou eu. Só eu restei. E o Senhor diz, 7.000 não dobraram seus joelhos. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas de Deus. E queremos agir como Deus. Mas a Bíblia fala que nós precisamos descansar em Deus. Muito do nosso sofrimento é por causa do nosso pecado. Muitos dos nossos sofrimentos são por causa do nosso orgulho. São por causa das meias verdades que são ditas e tidas como verdades completas. Mas em todas elas nós olhamos para nós mesmos e nos esquecemos do que Deus pode fazer. Elias experimentou mais uma vez a graça providente do Senhor em meio ao sofrimento. Deus providenciou alimento para o seu servo. Ele havia andado 200 quilômetros e ali nós não sabemos se ele dormiu por causa da sua depressão ou não. E eu não creio, como já li em alguns lugares, que Deus tratou Elias com a sonoterapia. Mas ali nós podemos ver que, mesmo naquele instante que talvez Elias pudesse estar fugindo de Deus e usando o sono para fugir de Deus, Deus o acordou e o alimentou. Por 2 vezes.
Este homem que temeu mais a uma mulher do que ao Senhor, experimentou a misericórdia de Deus. Ele era um profeta instituído pelo Senhor. Saiu do seu posto e fugiu. Pense você no seu emprego. Você chega amanhã no meio do seu expediente, passa a mão na tua mesa, derruba todas as coisas e sai, vou embora. Porque a crise no país pode chegar aqui e eu posso ser mandado embora. O que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora, provavelmente. E se você ainda não sofreu um processo do seu chefe? Deus podia ter punido Elias por ter saído do seu posto. Deus podia ter deixado, então você quer morrer, então que você morra. Mas Ele não faz isso. Ele age com misericórdia. E é o que Ele faz conosco, constantemente. Quando nós nos rebelamos contra Ele, Ele vem e age com misericórdia. O Senhor mostra ainda o seu cuidado a Elias no meio do seu sofrimento, mostrando que ele continuava sendo um Deus fiel. E que ele estava no controle de todas as coisas. E o que ele faz? Ele chega, Elias, vamos, já deu, volta para o trabalho, meu filho. Você agora vai ungir um rei na Síria, e depois você vai voltar e vai ungir um rei em Israel, e depois você ainda vai ungir o seu substituto. Tem muito trabalho para fazer, e eu continuo controlando todas as coisas, porque o que escapar da espada de um, o outro matará, e o que escapar da espada do outro, Eliseu por fim matará. Eu controlo todas as coisas. Eu domino sobre todas as coisas. E eu fico imaginando Deus ali mostrando a sua fidelidade a Ele, naquele monte que é o monte do Senhor, o mesmo lugar onde Moisés esteve e recebeu do Senhor os mandamentos. O mesmo lugar onde Moisés viu o Senhor manifestar a sua glória. Então Deus, eu continuo aqui. E 7.000 permanecem fiéis. Você tem trabalho a fazer. E ao mandar Elias fazer as coisas, cumprir o seu papel, Deus então ele renova a esperança de Elias. Quando nós nos depararmos com alguém que está sofrendo, nós precisamos ajudar esta pessoa a descobrir a razão do seu sofrimento. E nós precisamos renovar a esperança dela em Deus, em Cristo. Pois Ele continua sendo o Deus gracioso, o Deus providente, o Deus fiel, e que continua cuidando do seu povo. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, meus irmãos, diante do sofrimento do próximo, não faça diagnósticos apressados. Não chegue para o teu irmão e fale assim: olha, você está assim, você está assado, então você está com depressão, meu filho. Olha, você está assim, você está assado, então você está com transtorno tal, meu filho. Não faça isso. E não faça também o autodiagnóstico. Quantas pessoas você já não conversou e chegou para você: nossa, eu acho que eu estou com depressão. Nossa, eu acho que eu estou com isso. Nossa, eu acho que eu estou com aquilo. E aqui tem uma pessoa que sofre muito comigo nesse sentido. Minha esposa. Você acha? Vamos no médico ver se realmente você está com isso ou você está com aquilo. Você acha que está assim? Será que é mesmo?
nós precisamos tomar cuidado com os diagnósticos que nós fazemos. Pois nós podemos colocar sobre a pessoa ou sobre nós uma carga de conceitos que colocam Deus fora da nossa vida e daquilo que nós estamos passando. Você está sofrendo, está desanimado, não tem ânimo para nada. Procure sondar o real motivo do seu sofrimento. Pode ser físico, mas também pode ser pecado. E todos os dois têm solução. Lembre-se que mesmo em meio ao sofrimento, Deus cuida e não nos abandona. Quando bater o desespero, lembre-se disso. Corra primeiro para Deus. E fazendo isso, descanse no Senhor e deixe-o trabalhar na sua vida. E Ele pode usar médicos para trabalhar na tua vida. Ele pode usar irmãos para trabalhar na tua vida. Não fuja e não se esconda. Busque ajuda. Você não precisa enfrentar o seu problema sozinho. Elias fugiu e se escondeu no momento que ele mais precisava de alguém. E às vezes nós fugimos e nos escondemos nos momentos que nós mais precisamos. Mesmo que seja alguém como eu, que vai te dar uma bordoada, como o Felipe diz, né, Felipe? Ou outra pessoa que vai te colocar para cima, que vai levar você para mais perto de Cristo. Nós somos uma família e nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos uns dos outros. Não apenas no momento da alegria, mas também no momento do sofrimento. E principalmente neste. Então que ao olharmos para a Bíblia, olharmos para os personagens bíblicos, que nós não façamos diagnósticos apressados sobre eles. E que nós possamos aprender como Deus cuidou deles, Ele continuará cuidando de nós.